Bem-vindo ao MM Explica, Política sem complicação. Informação com consciência. Eu sou a apresentadora de hoje, e nos próximos minutos a gente vai desembrulhar um termo que você ouve ou lê praticamente todo santo dia nas redes sociais. Às vezes como elogio, às vezes, bem mais frequentemente, como xingamento. Comunista, socialista, esquerdista. Mas você já parou para pensar no que essas palavras realmente significam? Hoje a gente vai responder com calma, com contexto e sem caricatura. Afinal, o que é ser de esquerda? Para entender isso, a gente precisa voltar mais de 230 anos no tempo, literalmente até uma sala de assembleia em Paris. Em 1789, durante a Revolução Francesa, os deputados se organizavam fisicamente dentro do plenário conforme a posição política que defendiam. Quem era favorável a manter os poderes do rei e da aristocracia sentava à direita do presidente da mesa. Quem defendia mudanças mais profundas, o fim dos privilégios da nobreza, mais igualdade jurídica, limites ao poder do monarca, sentava à esquerda. Olha que interessante. Naquele momento não existia um programa de esquerda lá que a gente conhece hoje. Era simplesmente uma disposição de cadeiras. Só que, com o tempo, esse detalhe geográfico virou um atalho linguístico para descrever duas famílias amplas de pensamento político, uma mais ligada à conservação da ordem, outra mais ligada à transformação social. Esse vocabulário atravessou a Europa ao longo do século XIX e, de lá, se espalhou pelo mundo ocidental inteiro, inclusive, claro, para o Brasil. E o que era ser de esquerda naquele primeiro momento? Olha, é bem diferente do que a gente associa ao termo hoje. No começo, estava ligado a bandeiras como o fim dos privilégios da aristocracia, a igualdade perante a lei, não importava o título de nobreza que você tivesse, a ampliação da cidadania e da participação política e os ideais iluministas de razão, liberdade individual e soberania popular. Ou seja, essa esquerda original tinha muito mais a ver com o que chamamos hoje de liberalismo político do que com o conceito atual. A grande virada só veio um século depois. Essa virada tem nome: Revolução Industrial. A partir do final do século XVIII e ao longo do século XIX, as condições de vida da população trabalhadora na Europa mudaram, e não para o lado bom. Jornadas de trabalho exaustivas, trabalho infantil, nenhum direito garantido e uma concentração de riqueza gigantesca nas mãos dos donos das fábricas. Foi nesse cenário que surgiram pensadores como Karl Marx e Friedrich Engels, propondo uma crítica ao capitalismo industrial e alternativas baseadas na organização coletiva dos trabalhadores. E foi também nesse momento que nasceram os primeiros sindicatos, as primeiras greves organizadas e as lutas por direitos trabalhistas, jornada de 8 horas, fim do trabalho infantil, direito à organização. Mas presta atenção nesse ponto, porque ele é importante. Nem toda esquerda marxista. O marxismo é uma corrente dentro do campo da esquerda, não é a única, e hoje nem é a mais numerosa entre os partidos democráticos pelo mundo. E aqui a gente chega num dos maiores equívocos do debate público: tratar a esquerda como se fosse um bloco único, homogêneo, todo mundo pensando igual. Não é bem assim. Deixa eu te dar um raio-x rápido das principais correntes. A social-democracia aceita economia de mercado, mas defende forte intervenção do Estado para reduzir desigualdades, tributação progressiva, serviços públicos universais, regulação econômica. É a corrente dominante nos países escandinavos, por exemplo. O socialismo democrático vai um pouco mais fundo, defende uma transformação mais profunda nas relações econômicas, com mais participação coletiva na propriedade e na gestão da economia, mas sempre dentro de marcos democráticos e eleitorais. O trabalhismo tem raiz histórica nos sindicatos e no mundo do trabalho, com forte ênfase em direitos trabalhistas. O ecossocialismo une essas preocupações sociais tradicionais com a crise climática, a ideia de que a transformação econômica precisa respeitar os limites do planeta. O progressismo é um termo mais amplo e mais contemporâneo, ligado à defesa de direitos civis, direitos humanos, diversidade e inclusão. Nem sempre vem junto com uma agenda econômica radical. O comunismo, historicamente, defendeu a abolição da propriedade privada dos meios de produção e, em algumas experiências históricas, esteve associado a regimes de partido único, um ponto, aliás, bastante usado em críticas a todo o campo da esquerda. E tem ainda a esquerda liberal, que combina preocupações sociais e redistributivas com forte defesa das liberdades individuais e do pluralismo político. Viu como são tradições bem diferentes entre si? Às vezes elas divergem tanto quanto convergem. Trazendo isso para o Brasil de hoje,
Partidos e movimentos identificados com a esquerda costumam organizar suas agendas em 4 grandes eixos. Primeiro, a economia. Redução da desigualdade social, tributação progressiva, ou seja, quem ganha mais paga proporcionalmente mais imposto, fortalecimento de políticas de transferência de renda, valorização do salário mínimo e investimento em saúde e educação públicas. Segundo, direitos humanos. Combate ao racismo, políticas de reparação histórica, igualdade de gênero, direitos da população LGBTI+, inclusão de pessoas com deficiência e liberdade religiosa. Terceiro, democracia. Fortalecimento das instituições, mais participação popular nas decisões públicas, transparência e controle social sobre o poder público. E quarto, meio ambiente. Proteção de biomas como a Amazônia, desenvolvimento sustentável, combate ao desmatamento e a chamada justiça climática. A ideia de que os efeitos das mudanças do clima atingem de forma desigual os países e as populações mais pobres. Só um adendo importante: nem todo partido de esquerda dá o mesmo peso para cada uma dessas agendas. Existem diferenças reais de ênfase e de estratégia entre eles. Agora, uma pergunta que aparece toda hora nos comentários: esquerda é sinônimo de comunismo? A resposta é não. E essa é uma das confusões mais comuns e, sejamos sinceros, mais usadas politicamente no debate público brasileiro. O comunismo é só uma das correntes históricas dentro do amplo espectro da esquerda. Boa parte da esquerda mundial e brasileira contemporânea nem se identifica com essa tradição. Social-democratas, trabalhistas, progressistas liberais, todos eles defendem economia de mercado regulada e pluralismo partidário, posições bem distintas das de partidos comunistas históricos. Tratar toda a esquerda como comunista simplifica demais o debate, do mesmo jeito que tratar toda a direita como fascista seria uma simplificação equivalente do outro lado do espectro. E quem são, na prática, os principais partidos de esquerda no Brasil? Cientistas políticos e institutos de pesquisa costumam classificar alguns nesse campo. O PT, fundado em 1980 por lideranças sindicais, intelectuais e movimentos sociais, é um dos partidos mais associados historicamente à esquerda brasileira. O PSOL, fundado em 2004 a partir de uma dissidência do próprio PT, costuma ser posicionado mais à esquerda no espectro. O PCdoB é um dos partidos comunistas mais antigos ainda em atividade no país. A Rede Sustentabilidade costuma ficar entre a centro-esquerda e a pauta ambientalista. E o PDT carrega raízes na tradição trabalhista brasileira, ligada à figura de Leonel Brizola. Cada uma dessas legendas tem origem, base social e ênfase programática diferentes. Colocar todas no mesmo saco ignora diferenças que, na prática, importam bastante. A esquerda também mantém, historicamente, uma relação próxima com movimentos sociais organizados, o movimento sindical, o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBTI+, movimentos por reforma agrária como o MST, o movimento estudantil e os povos indígenas. Mas vale frisar, esses movimentos têm autonomia própria. Nem todos se identificam necessariamente com partidos específicos. A relação é de proximidade histórica, não de subordinação. E, para fechar com equilíbrio, vamos às críticas mais recorrentes feitas à esquerda. O aumento do tamanho do Estado, visto por críticos como fonte de ineficiência, a elevada carga tributária, a burocracia excessiva na execução de políticas públicas e dificuldades econômicas associadas a experiências históricas específicas em alguns governos de esquerda pelo mundo. Defensores da esquerda, por outro lado, costumam responder que intervenção do Estado é necessária para corrigir desigualdades que o mercado sozinho não resolve e que muitas críticas generalizam casos pontuais para todo o campo político. Então, resumindo tudo isso, ser de esquerda não significa aderir a uma cartilha única. Significa fazer parte de um campo político plural, com correntes que divergem em graus importantes entre si, mas que, de modo geral, compartilham a preocupação com reduzir desigualdades, ampliar direitos e fortalecer a democracia. E entender essas nuances, resistir à tentação de reduzir quem pensa diferente da gente a um rótulo vazio, é um passo enorme para qualificar o debate público, principalmente no momento de tanta polarização como que a gente vive. Se esse episódio te ajudou a enxergar o assunto com mais clareza, compartilha com alguém que também precisa entender melhor essa conversa. E não esquece de seguir a Monteiros para mais conteúdo que transforma informação em consciência. Eu me despeço por aqui. Até o próximo Explica.